Bom, eu vou apenas repassar para quem entrou agora, apresentar o nosso palestrante do dia, Dr. Marcelo de Oliveira Silva. Obrigado. Ele é escrevente do 29º Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Santo Amaro. Profissional na atividade notarial e registral desde 1995, graduando do 9º semestre do curso de Direito. O coordenador da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Santo Amaro é o Dr. Luiz Antônio Andrade, que nos auxiliou a realizar esta palestra virtual. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao palestrante. E, ao final, o Dr. Rafael Brizola passarei as palestras na próxima semana. Com a palavra, o Dr. Marcelo. Obrigado. Gente, me perdoem aí pelo inconveniente aí. Tinha testado a máquina e o equipamento, estava tudo funcionando. Aí, na última hora, deu uma reiniciada. Me perdoem também a posição da câmera, eu não consigo mexer nesse computador aqui, então eu fico um pouquinho deslocado, mas espero que dê tudo certo aqui. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí, Alexandre, obrigado a doutora Lisandra, a todos que participaram aí estão participando desse evento. Minha ideia com vocês aqui não é muito diferente daquilo que eu já fiz uma vez lá na OAB presencialmente, né, de tratar de algumas questões práticas da usucapião administrativa, né? Vou pular essas questões vou até comentar um pouquinho da lei, do provimento 65, mas não vou ficar simplesmente me baseando na lei. Vou tentar passar para vocês aquilo que eu tenho visto na prática, né? Como a gente já tem alguns anos aí de procedimento, de várias atas notariais lavradas, inclusive interessante da gente fazer isso agora, que nós já temos bastante julgados, tanto a nível da Corregedoria Permanente, né, que são as duas varas de registros públicos aqui de São Paulo, bem como já do Conselho Superior da Magistratura, né, aqueles procedimentos de dúvidas. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então a gente já tem bastante jurisprudência, já dá para a gente ter um bom norte aí de como os registradores imobiliários estão recepcionando as atas notariais para uso capião administrativo. Ok? Deixa eu só compartilhar aqui essa primeira tela. Estão visualizando aí o slide? Sim. Muito bem. Bom, vou pular aqui minha apresentação. No final eu vou deixar esse slide novamente à disposição de vocês, para aqueles que não me conhecem, tem aí os meus contatos, meu telefone, né? Estou lá à disposição lá no 29º aí, né, à disposição de todos vocês, aquilo que eu puder ajudá-los. De cara, o que eu queria, né, desmistificar com vocês algumas questões em relação ao uso capião, né? Que muita gente acha que na uso capião administrativa, o fato de você ter esses gravames que eu estou expondo aí para vocês, né, por exemplo, uma hipoteca, uma penhora, uma disponibilidade, isso impediria a lavratura da ata notarial e, consequentemente, o registro lá perante o cartório imobiliário. Negativo, né? É bem tranquila essa questão, mesmo, né, que na matrícula do imóvel, né, pese alguma indisponibilidade, uma hipoteca, uma empenhora, né, todas essas questões aqui que eu estou exibindo para vocês, tudo isso a uso capião administrativa também supera, né? E vale lembrar que, na verdade, não se trata de uma nova modalidade de uso capião, né? Os procedimentos de uso capiões são os mesmos que vocês conhecem, né? O extraordinário, o ordinário, enfim, todos aqueles, né, que vocês já estão habituados a trabalharem. O que mudou e foi acrescentado agora no âmbito do extrajudicial é um novo procedimento, né? Permanece o juiz, que é possível ainda requerer ao uso capião judicialmente, mas entrou agora a figura, né, desde 2015, essa modalidade extrajudicial, né? Mas o procedimento é que modificou um pouquinho, sai o juiz e entra o registrador imobiliário. Então, mesmo que no imóvel, lá na questão do seu cliente, de repente o imóvel precisa de uma habite-se, não tem a CND da construção, ou se de repente o loteamento é irregular, for uma área de manancial, como eu já disse
pesar algum gravame, como é uma penhora, hipoteca, ou até mesmo uma indisponibilidade, tudo isso é superado pela uso capião. E uma coisa interessante também, né, até mesmo o princípio da continuidade, né, só lembrando o que é o princípio da continuidade. Se de repente eu adquiro um imóvel, né, por meio de uma aquisição derivada, uma compra e venda, eu adquiro esse imóvel, faço a minha escritura, mas não levo a registro. Eu, por sua vez, eu vou lá e vendo para o Fante. E o Fante vai lá e registra a escritura dele, só que ele não vai conseguir registrar por conta desse princípio da continuidade. Porque o registrador, assim que ele receber a escritura dele, ele vai verificar que a escritura anterior que deu origem a dele não foi registrada. Então o registrador vai negar o registro, vai pedir, vai dar uma nota de exigência, pedindo que primeiro eu registre o meu título para que aí sim o dele ingresse. Na usucapião não tem isso, né? Digamos lá que o cliente de vocês adquiriu um imóvel lá há muito tempo e esse cliente vendeu já para um terceiro. Se esse terceiro ele preencher todos os requisitos para qualquer modalidade de uso capião, pouco importa esse princípio da continuidade, né? O cartório imobiliário não vai exigir que se registre um título anterior, um compromisso particular. Não tem nada disso. E até mesmo essas questões, né, esse item 10 e 11, né, as questões de inalienabilidade e impenhorabilidade. Também isso é superado lá pela usucapião administrativa. O que eu quero tratar com vocês aqui, né, um bate-papo, é tratar sobre esses assuntos. Não pretendo, de forma nenhuma, ir a fundo a cada um desses temas, porque seria impossível, a gente precisaria de muito tempo aqui, mas aquilo que eu tenho visto no dia a dia, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Em relação à legislação aplicável ao usucapião administrativo, né, a gente tem aí o rol dessas leis, Código de Processo Civil, Lei de Registros Públicos, a Constituição Federal, o Código Civil, enfim, essas normas todas importantes, mas o que eu vejo que é muito importante, que a gente tem que se debruçar e estudar a fundo, é o provimento 65. Por quê? Desde 2018, eu já lavrei várias atas notariais, e o que eu tenho percebido em relação à nota devolutiva, isso é impossível de não acontecer, né, de você dar entrada lá numa ata notarial e não ter nenhuma exigência, mas o que eu mais percebo são falhas em alguns pontos que o provimento traz, né? Por exemplo, em relação ao requerimento. A gente sabe que o requerimento ele tem uma certa ordem, ele tem que obedecer princípios, uma petição inicial, como vocês estão bem acostumados a fazer, só que isso acaba gerando um atraso, né? Muitas vezes me perguntam, puxa vida, quanto tempo está demorando para registrar e tal? Né? De repente a gente comete um equívoco no requerimento, até o registrador devolver isso, a gente tomar ciência, correr atrás, é tempo que a gente vai perdendo. Então a gente precisa se aprofundar bastante nesse provimento CNJ, que ele dá muitos detalhes, né? Questões assim bem pequenas, assim, que a gente precisa estar muito atento, como eu vou demonstrar para vocês aqui algumas questões. A questão da competência da usucapião extrajudicial, me perguntam bastante isso, né? Tenho vários clientes que têm imóvel Taboão da Serra, Itapecerica, até mesmo no litoral, Guarulhos, enfim, outros municípios. Não posso lavrar, né? Nenhum tabelião, nenhum escrevente da capital pode praticar atos que não sejam na sua própria comarca. Isso está expresso lá no provimento 65, né? Que vocês deverão procurar um tabelionato de notas onde está localizado o próprio imóvel, né? Isso também se aplica lá, tem essa regrinha no capítulo 17, 16 do tabelionato de notas, né, que são as normas da corregedoria, que diz a mesma coisa, né, que a ata notarial é uma função típica e ela só pode ser praticada no território lá da sua circunscrição imobiliária. Uma questão importante também, né? A participação dos advogados é importantíssima, tem que ter a participação, isso é obrigatório, como a gente vê aí no artigo 216, que foi incluído lá pelo novo Código de Processo Civil, né? Diz que o requerimento, né, ele vai ser elaborado, né, e representado pelo advogado, isso é importantíssimo. Essa norma também está lá no provimento 65, né, no seu artigo 2º, e que diz que, né, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento
extrajudicial da Usucapião, formulado pelo requerente e representado por advogado ou por defensor público. Então, é indispensável a participação do advogado. Até aproveito aqui e abro um parênteses para comentar a respeito disso, né? Porque eu tenho muitos clientes advogados, né? Muitos de vocês já trabalharam comigo pelo menos uma vez ou outra, e uma questão importante, né? Eu sinto que às vezes, não tanto agora, mas no início, quando saiu a lei que permitiu a gente fazer divórcios e inventários no cartório, né, houve um certo descontentamento entre os advogados, né, dizendo que em questão de honorários, né, porque agora o cartório está fazendo serviço. Eu vejo justamente o contrário, eu penso de maneira diferente, né. É uma grande possibilidade a gente trabalhar junto e continuar com os mesmos honorários, ou quem sabe até elevando, né, dentro da tabela, né, da OAB, aquilo que a OAB permite, né, cobrar, mas mantendo os valores, porque vocês vão estar prestando um serviço de excelência e com prazo muito menor, né. Hoje, desconsiderando essa pandemia que nos acomete agora, mas um inventário, né, com a documentação tudo em ordem, a gente consegue produzir, assinar e registrar em um mês, né. Isso é muito bom, um prazo muito bom. E na usucapião administrativa a mesma coisa. No início, as primeiras atas que eu fiz, os cartórios estavam levando aí cerca aí de 5, 6 meses para conseguirem fazer o registro. Agora isso está demorando um pouquinho mais, né? Como há vários pedidos, muitos mais cartórios estão também já praticando a usucapião administrativa, então os cartórios estão cheios. Então, um pouquinho antes da pandemia, o que eu estava observando é que, em média, estava se levando aí cerca aí de 6, 7 meses, né, para conseguir o registro. O nosso maior problema aí na capital é em relação à prefeitura, porque a prefeitura, infelizmente, ela está demorando tempo demais para se manifestar, né? Tem casos em que a prefeitura ela está levando, né, cerca aí de mais de 90 dias, 60, 90 dias para poder se manifestar, e é muito tempo. Então, acho assim, que a participação do advogado é fundamental. Aquilo que eu falei anteriormente sobre o requerimento, isso é muito, muito importante, né? Eu vejo que a questão do prazo também depende muito da habilidade de todos os advogados, porque o que acontece? Uma das maiores exigências que eu vejo por parte dos registradores é em relação às certidões negativas. Porque acontece, imagine você, de repente a gente tem lá um caso de um cliente de vocês, que se trata de uma transcrição. E nessa transcrição, da década de 50 ou 60, o seu cliente comprou e deixou de fazer a escritura no momento oportuno, né, perdeu a oportunidade, os proprietários faleceram, né, temos já herdeiros falecidos. O que acontece? Quando esse pedido extrajudicial bater lá na porta do registrador, ele vai pedir as certidões negativas desde o proprietário tabular e de todos os herdeiros. Eu estou com um caso de um cliente, de um procedimento que eu fiz lá de Itaquera, e foram 3 lotes, e o que acontece? Houveram várias transmissões hereditárias, e o registrador imobiliário, se não me engano é o 9º registro de imóveis, ele está pedindo certidões desde o proprietário tabular lá do início da década de 60 até agora. Né, o advogado outro dia ele ligou desesperado para mim como a gente conseguiria o CPF e o RG dessas pessoas, né? O registrador estava pedindo o RG e CPF de pessoas que faleceram na década de 60 e 70. Então fica muito complicado. Então a orientação que eu dou é, no caso concreto, verificou a transcrição, a matrícula do imóvel, que há esse tipo de situação onde houveram várias transmissões e sucessões, é já correr atrás desses herdeiros, porque eles deverão ser notificados, tá? Então, se de repente a gente consegue já apresentar para o registrador todas essas certidões, a gente ganha um tempo enorme. Eu não sei se vocês preferem, de repente a gente abre um espaço no final, eu não me importo se de repente alguém quiser fazer uma pergunta no meio, eu fico mais à vontade. A Andréa Pereira pergunta, desculpa, doutor Marcelo, você prefere que seja no final? Para mim é diferente. Bom, eu vou colocar só a pergunta da Andréa Pereira aqui. É possível pegar a certidão no Fórum Central somente com o nome completo?
E eu acho que não, só com o nome completo não é possível. É muito difícil. Vai ter que ter algum outro elemento para poder conseguir essa certidão. Só com o Coloca nome. depois que uma pergunta. É. Doutor, acho que o melhor, então, é seguirmos a palestra e no final abrirmos para perguntas. Todos Pode que ser. tiverem perguntas, aguardem até o final. Combinado. Vamos prosseguir, doutor. Muito bem. Só deu um erro aqui, só um segundo. O PowerPoint virtual. É. Quando é presencial, às vezes ele já dá problema. Voltou a imagem? Não. Não. Agora sim. Voltou. Muito bem. Então, falei aí dessa questão da competência, da obrigatoriedade do advogado, né? Quem pode requerer o uso capião, tanto pessoas naturais como pessoas jurídicas. Fiz um caso recentemente de uma pessoa jurídica, aí um imóvel da região de Interlagos, é tranquilo, isso é pacífico. Uma questão importante, né? Caso o falecido possuidor, os seus herdeiros sucedem na posse, cabendo a eles alegar a sucessio possessiones. Isto é, a aquisição da posse pelo direito hereditário. Uma coisa que acontecia lá no tabelionato de Santo Amaro, é que o tabelião lá tinha entendimento de que para fazer a usucapião administrativa, caso o requerente, né, o possuidor, tinha falecido, que era necessário primeiro fazer o inventário dos direitos e obrigações de aquisição daquele bem, para depois sim fazer entrar com pedido de usucapião. Só que o artigo 1206 do Código Civil, ele é claro, ele diz que a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Então não há necessidade. Então digamos que o cliente de vocês lá, um casal, faleceu o marido e ele tem um compromisso de compra e venda. É possível pedir sim a usucapião administrativo só em nome dela. O que acontece? Aí só tem um detalhezinho. Caso tenha uma situação dessa, como por exemplo uma viúva e herdeiros, se o pedido for feito agora, sem inventário e partilha desses direitos, a proporção desse imóvel, caso seja deferida lá pelo registrador, será em partes iguais, mesmo que ela seja meieira. Entenderam? Então não vai ser 50% para a viúva e os outros 50% dividido lá, por exemplo, para 3 herdeiros, 1/6 para cada um. Porém, se tiver o inventário e a partilha desses direitos, aí a usucapião administrativa vai obedecer à partilha que consta lá na escritura ou no formal de partilha, se for judicial. Né? Então esse é um detalhe. Uma questão importante aqui para a gente ter uma ideia aí de como é que funciona, né, a ata notarial. Então, vamos aqui. Depois de providenciar toda a documentação, planta e memorial descritivo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, essa ata notarial vai ser apresentada para o registrador, onde vai ser protocolada, juntamente com os demais documentos, planta, memorial descritivo, todos os documentos que demonstrem a posse e continuidade dela, né? Enfim, uma série de documentos que depois eu vou comentar. Qualificado o título, 2 possibilidades. A documentação, se ela não estiver em ordem, por exemplo, se tiver a ausência de alguma assinatura, a gente vai para esse segundo passo que eu mostro a seguir. Mesmo faltando uma assinatura, ou de repente tiver alguma outra exigência, o que vai acontecer? Haverá uma nota de exigência, né? Os advogados serão notificados. Se essa nota de exigência não for cumprida, pula para cá. O pedido ele é rejeitado. Se não houver reconsideração por parte lá do oficial, o que caberá a vocês? Entrar com pedido de dúvida. Pedido de dúvida, eu vou falar um pouquinho mais para frente com um pouquinho mais de detalhes, né, que é um procedimento, né, um recurso ainda que nós temos caso o oficial negue o registro da usucapião. Mas digamos que
foram atendidas as exigências, né? Foram cumpridas todas as exigências. Próximo passo, o registrador dará ciência à União, Estado e ao município, para que se manifestem. Aquilo que eu comuniquei, né? A lei diz prazo de 15 dias, né? Mas eu já vi a prefeitura falando que respondeu em 60 dias, dizendo que ia levar mais 30 dias para se manifestar. Então é um absurdo o que acontece aí no município de São Paulo. Haverá publicação de editais, né? Para possíveis interessados. Se não houver nenhuma manifestação contrária, né, vai para o registro, né? O cartório imobiliário registra a uso capião. Se ele tiver alguma exigência e não for satisfeita, de repente tiver lá uma notificação e alguém falar, olha, tem alguma coisa contra, uma coisa interessante que é possível na uso capião administrativa, por parte do registrador, é ele promover uma audiência de conciliação, né? Inclusive já há julgados nesse sentido, de alguns casos, é bem interessante. Ele chama a parte lá e vai verificar o porquê que aquela pessoa está se manifestando contrária ao pedido lá da uso capião. E é importante isso aqui também, por exemplo, em relação às certidões negativas, né? Porque dá a impressão que as certidões precisam ser negativas. Depende, né? Elas têm que ser negativas em relação ao objeto da uso capião. De repente, lá, se o cliente de vocês tem um processo, né, tem uma dívida, mas que não se refira àquele imóvel, nada obsta em apresentar essa certidão positiva, né, com esses apontamentos, né. O que não pode ter é uma ação possessória em relação ao próprio imóvel, né, mas havendo outros apontamentos, isso não é óbice para que o registrador aceite aquela certidão lá positiva, né, com aqueles apontamentos. Ok? Uma segunda situação, caso, né, ocorra alguma exigência, haverá a notificação por edital. Se houve concordância, novamente, aí cai lá para o registrador fazer as notificações competentes e segue o registro. Se não houve concordância, poderá também haver uma audiência de conciliação, e se não houver conciliação, o registrador ele vai emitir lá uma nota devolutiva, vai entregar o procedimento ao interessado, e aí fim de conversa, aí fim de jogo, aí acaba o procedimento extrajudicial e deverá seguir para o judicial. Uma coisa importante, em 2018 eu participei de um curso com alguns juízes, e um deles era o Dr. Ralfo, que era da Vara de Registros Públicos. E lá no começo, ele comentou conosco, né, assim que essa questão da usucapião começou a crescer, que os juízes das duas varas, da primeira e segunda de registros públicos, né, fizeram uma reunião e combinaram que caso o procedimento extrajudicial, por algum motivo, for interrompido lá no registrador, eles seguirão o processo de onde foi parado. Ou seja, não vai começar do início, né? Se de repente já foram publicados editais, né, já foram cientificado o município, o Estado, a União, eles darão continuidade dali. Ou seja, não haverá um prejuízo muito grande, né? Pelo menos eles nos garantiram que o procedimento seguiria a partir dali. Uma coisa muito importante que eu vejo que tem acontecido bastante, muitas devoluções em relação à planta. Eu não sou nenhum perito, eu não sou nenhum expert nisso daqui, mas trabalhando com isso todos os dias, a gente, né, vai pegando o jeito da planta e como o registrador quer, além de contar com alguns requisitos que são importantes, né? Eu tenho recebido plantas que não trazem, não demonstram claramente quem são os confrontantes, não trazem as medidas perimetrais, os ângulos, às vezes não tem nenhum campo de assinatura ali para os requerentes e os confrontantes. Então uma coisa muito legal, por exemplo, essa planta aqui, dá para a gente exemplificar bem de um bom trabalho, né, que tem sido bem aceito aí pelos cartórios de imóveis. Uma coisa muito importante que a gente tem que observar, né, aqui, opa, por exemplo, nesse material aqui de uma arquiteta que costuma trabalhar com a gente lá no 29º, né, além de todos os detalhes, nome da rua, as metragens, distâncias, ângulos, é
é mencionado já na planta o número do contribuinte, o número da transcrição imobiliária, quem é o seu proprietário tabular ou o seu possuidor, e isso não só em relação ao imóvel que está sendo objeto da usucapião, como de seus confrontantes. Isso é muito importante, isso facilita demais o registrador, porque quando ele pegar essa planta, principalmente quando se tratar de transcrição, que ele não vai ficar perdendo tempo procurando quem são os vizinhos, quem são os confrontantes para notificá-los. Se ele já tem essa informação mastigada, show de bola, a gente já ganhou aí, né, algumas semanas aí de trabalho, né? Porque aí nós já temos endereço, sabemos o nome da pessoa, enfim, ele já sabe quem exatamente ele deverá notificar. Uma coisa importante também na planta, que seria o ideal, é que tivesse não só a assinatura do profissional e do requerente, mas já dos confrontantes. Porque, havendo isso, fica dispensada a notificação. Nada impede que a gente mande esse trabalho somente com a assinatura aqui do requerente e do advogado, não tem problema. Mas vai bater lá no registro de imóveis e ele vai pedir para que essas partes sejam notificadas. Então, se a gente puder já adiantar isso e já deixar tudo pronto, melhor ainda. Em relação ao requerimento, isso tem sido objeto de bastante devolução também, né? Qualquer requisito que falte lá, o registrador devolve, né? Então, uma coisa muito importante, tem que obedecer o rito lá da petição inicial e obrigatoriamente precisam constar esses itens aqui, né? Precisa estar bem claro, né, o fundamento do pedido, né? Precisa dizer com clareza lá o início da posse, o modo que foi adquirido, né, eventuais cessões de direitos possessórios, enfim, precisa destrinchar a situação lá do seu cliente, o que, aliás, facilita bastante o trabalho do escrevente que vai receber esse pedido. Por quê? Porque quando vocês me trazem, por exemplo, um trabalho de uso capião, eu vou dar uma analisada na documentação, só que eu não sei a história daquela aquisição, eu não sei como tudo aconteceu. Ao passo que se você já apresenta um requerimento pronto para o escrevente, ele já tem todo o histórico ali do imóvel. Ele sabe como é que foi adquirido, o modo de aquisição, né, se houve alguma cessão de direito, quem são as partes que deverão ser notificadas. Isso facilita demais o trabalho também do escrevente e vai proporcionar ao escrevente elaborar uma excelente ata notarial. Uma coisa importante também que precisa constar nesse requerimento, né, o tempo da posse, que deve estar completo, né, conforme a espécie da usucapião na data lá da assinatura, né, a afirmação da posse ser justa, ou quando for presumida a boa-fé do possuidor, a afirmação de ser a posse mansa e pacífica sem qualquer oposição, né, se for o caso, né, declinar o justo título para a usucapião ordinária, se for o caso ainda, expor os fatos que justificam a redução do prazo da usucapião, né? De repente você tem uma usucapião lá extraordinária, mas de repente a parte utiliza o imóvel para moradia ou para fins produtivos, você pode reduzir o prazo para 10 anos, você precisa justificar isso no requerimento. E uma coisa muito, muito importante que eu não tenho visto nos requerimentos, e isso causa nota de devolução, que é esse item A8, né? Que deverá ser justificado no requerimento o óbice, a correta escrituração das transações. Isso é muito importante, porque o que acontece lá no cartório, e até mesmo nas varas de registros públicos, diferentemente do que muita gente imagina, a grande maioria dos pedidos que a primeira e segunda vara de registros públicos de São Paulo recebem de uso capião, não é daqueles casos em que uma pessoa simplesmente invadiu um terreno, passou a ocupar e depois de um determinado tempo requereu ao uso capião. Não, é de gente justamente que comprou, assinou um compromisso de compra e venda, ou até mesmo uma proposta de compra e venda, pagou direitinho e que por algum motivo lá, algum detalhe, não conseguiu a escritura definitiva. Essa situação tem que ser muito bem esclarecida no requerimento, né? O porquê desse óbice, né? O porquê não foi lavrada a escritura, né? Porque uma situação muito importante, que eu já até comentei na palestra pessoalmente lá na OAB, se o pedido dessa uso capião, se antes desse pedido tiver alguma possibilidade de conseguir o domínio dessa propriedade por meio de uma escritura de compra e venda, uma escritura de inventário, ou às vezes um alvará, é preferível esse caminho. O registrador vai devolver. Eu já recebi alguns casos onde era nítida a situação de que era possível conseguir a escritura
mas que não por meio da uso capião. Isso é um meio de evitar aí a burla, né, dos requisitos legais, né, para efeito de tributação. Então, é um risco. Eu não lavro nessa situação. Se eu verificar a documentação e há possibilidade de conseguir o registro por um outro meio, eu recuso. Porém, eu sei que há cartórios que lavram nessa situação. Só que aí corre um sério risco do cliente pagar um valor alto na escritura e chegar lá o pedido vai ser negado. Então, isso é um problema muito sério. O requerimento ele precisa fundamentar juridicamente o pedido. Às vezes eu recebo o requerimento e o advogado não menciona nenhum tipo de uso capião que ele está requerendo ali. Isso é importante, precisa mencionar expressamente. E precisa requerer também nesse requerimento, nessa petição, né, a prenotação, a autuação e o processamento do pedido. A notificação dos interessados certos que ainda não anuíram expressamente. Então, é isso que eu falei da planta. Se já tem assinatura na planta, dispensa essa notificação. A gente já ganha um tempo. Pedir também, requerer a publicação do edital da notificação dos interessados, incertos para os mesmos fins, a cientificação do Estado, da União e do município, as diligências que a critério do oficial forem necessárias. Aproveitando esse gancho aqui, em relação à cobrança, depois eu vou falar alguns detalhes, mas o procedimento, às vezes, ele pode ser um pouco mais caro lá no registro, porque o registrador, às vezes, ele vai ter que contratar um escrevente num cartório de títulos e documentos para que ele proceda lá à diligência. Isso aconteceu com um caso comigo, no ano passado, a parte não era localizada, e o registrador teve que contratar lá um escrevente do RTD para ir até o local. E foi um serviço muito caro. Quando veio a conta lá do registro, o cliente tomou um susto pelo valor. No item C6, né, deve requerer ainda o deferimento do pedido, o registro da uso capião de propriedade, da propriedade pelo uso capião na matrícula do imóvel ou na matrícula que for aberta para esse trata tudo registro. nível de febre, das mais baixas. Coisa importante também, os documentos que devem instruir esse requerimento, né, que é a ata notarial, os documentos pessoais dos solicitantes, procuração com a firma reconhecida, pode ser instrumento público ou particular. O registro de imóveis Nunca se buscou tanto na internet por atividades para crianças. Deve ser instruído também com a planta, com memorial descritivo, certidões negativas. A gente te dá um desconto em games. Seus filhos te dão um desconto no Dia das Mães. Mercado Livre, mesmo que a junto com as planta mães, já tenha para celebrar o Dia assinatura de delas. vizinhos e confrontantes, é interessante, é muito bom pegar uma declaração lá, se possível, de próprio punho lá dos vizinhos e confrontantes, dizendo que conhece a pessoa, que sabe que ela está na posse daquele imóvel, né, tanto tempo, de forma mansa e pacífica. Isso ajuda demais, né? Se for o caso do pedido da uso capião, o justo título. E outra coisa muito importante também, né, outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo dessa posse. Eu sei que há cartórios aqui em São Paulo, se você apresentar 2 contas de luz, uma de água, o escrevente lavra a ata notarial. Eu já acho isso muito temerário, né? Então, mesmo que o teu cliente tenha o justo título, mas tem lá conta de consumo, recibo, notas fiscais, imposto de renda, é muito válido juntar esses documentos também. Eu acho que é muito, muito importante. Mesmo porque isso também vai demonstrar, né, a origem e a natureza dessa posse. Aliás, cabe aqui uma crítica, né, que não é só minha, mas eu sei que o juiz também fala, né, o desembargador Loureiro, Ricardo Dipp, que a ata notarial, infelizmente, não é o documento, não é a escritura mais adequada para esse tipo de procedimento. E veja só, a ata notarial é a constatação de um fato que o escrevente faz a pedido da parte. Então, de repente, o Fante tem uma situação lá com o cliente dele, que foi ofendido no Facebook, e ele quer que eu escreva na ata notarial aquela situação. Então, o cliente vai até o cartório, eu vou até ele, de repente, acessamos, né, a internet, a página lá do Facebook, e eu, com os meus olhos, literalmente, eu vejo aquelas ofensas, faço um print de toda aquela situação e transporto para a ata notarial. Ou seja, então eu presenciei a ata notarial, é isso, né? É aquilo que o escrevente com seus sentidos percebeu, sempre sem emitir juízo de valor. Na ata notarial é impossível fazer isso. Digamos que a doutora Mari tem um caso lá de um cliente dela, de um uso capião lá, né, extraordinário.
né, de 15 anos. Para que a ata notarial declare, né, certifique de que o cliente dela está na posse há 15 anos, o que eu deveria fazer? Eu deveria pegar meu carro, um banquinho, uma caneta, um papel, e todo dia de manhã sentar na frente da casa lá do cliente dela e ver ele entrando, saindo, indo trabalhar, porque só assim eu poderia atestar que realmente que ele está na posse desse imóvel. Então, por isso que é muito importante em relação a esse item H, né, exigir que os clientes apresentem esses documentos, né? E uma coisa importante, a responsabilidade da uso capião era do juiz, ainda é, mas no extrajudicial passou por registrador imobiliário. Então, eu fico imaginando, eu na posição dele, recebendo um procedimento com meia dúzia de documentos, uma planta mal elaborada, como é que ele vai deferir um pedido desse? Né? É igual a situação de que alguns escreventes acham que não precisam ir pessoalmente até o local, né? Conversar com os vizinhos, enfim, eu discordo, eu acho que é importantíssimo que o escrevente vá até o local, conheça, converse com vizinhos e confrontantes, escolha depoimentos, tire fotografias, isso é muito importante. Aqui algumas espécies de uso capião, não vou entrar no mérito disso, acho que não vamos perder muito tempo com isso aqui. A questão da natureza do imóvel, ela é importante, né? Porque dependendo daquilo que eu falei lá atrás, dependendo da situação como o seu cliente utiliza o imóvel, poderá ser aplicada um ou outro tipo de uso capião. Sendo imóvel urbano, uma coisa importante, a gente precisa verificar a regularidade fiscal dele, né? Se tem IPTU, né? Me perguntaram outro dia se era possível lavrar uma ata notarial de imóvel, né? Que tem uma transcrição como origem sem IPTU. Eu fiquei de estudar o caso, não sei se no extrajudicial seria possível. A princípio eu vejo que sim, mas estou estudando essa situação. Se o imóvel é rural, né, precisa estar matriculado, deve ser exigida lá a inscrição no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Se não estiver cadastrado, o registrador vai devolver esse pedido também, além daqueles documentos de praxe lá do imóvel rural que precisa apresentar, né? O CCIR, a declaração do ITR, enfim. Certidões negativas, já falei um pouquinho sobre elas, né? Só ressaltando aqui que as certidões negativas do requerente, do cônjuge, companheiro, né? Do proprietário do imóvel, né? Mesmo que o proprietário já tenha falecido lá há 30, 40 anos, a gente precisa levantar RG, CPF e conseguir essas certidões, herdeiros e dos demais possuidores e respectivos cônjuges também. A falta de documentos, essa situação aqui é interessante, né, que o parágrafo 15 do artigo 216 lá da Lei de Registro Público fala que no caso da ausência ou insuficiência dos documentos que tratam o inciso 4º do caput do artigo, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa. Na prática, eu não vi isso acontecendo, não fiquei sabendo ainda de nenhum caso, mas isso é muito interessante, né? Porque o que é isso? Ele vai seguir o rito lá previsto nos artigos 382 e 383 do Código de Processo Civil, né? O interessado irá peticionar ao registrador para que sejam produzidas as provas através de outros meios, documentos, testemunhas, imagens. Isso é bem interessante. De repente a gente tem um caso lá na prática com pouquíssimos documentos, a gente pode usar desse recurso também, né? Sobre a prenotação, a autuação e a qualificação, já falei um pouquinho sobre isso. Acho que dá para pular esse slide também. Também já falei um pouquinho sobre essa situação. Procedimento de dúvida. Isso aqui é interessante. Caso o pedido seja negado, antes da gente retirar o procedimento do cartório, ele vai para o judiciário, é possível o procedimento de dúvida, onde a parte provoca o registrador para que ele autue aquele procedimento e encaminhe para a vara, para a corregedoria permanente aqui da capital. Aí sim, o juiz corregedor permanente vai analisar esse procedimento para saber se prospera a recusa lá do registrador ou se o requerente tem razão. Então esse aqui é um último recurso. Dos casos que eu fiz, não chegou nenhuma situação a esse ponto ainda. Bom, eu acho que era isso. Só comentar a respeito, talvez me perguntem sobre cobrança. Deixa eu
Se alguém quiser... Fante, por enquanto eu acho que é isso. Se alguém quiser nesse meio tempo, enquanto eu abro aqui, comentar Muito bom, ou doutor Marcelo. fazer alguma pergunta. Vou abrir agora para quem quiser fazer perguntas. Por favor, mande no chat, que lerei para o doutor Marcelo respondê-las. Tem uma pergunta aqui, Marcelo, que é da Fernanda Gomes. Ela pergunta se um terceiro entrar no imóvel, tomar posse do imóvel, que estava em inventário ou que está em inventário ainda, ele pode solicitar o usucapião administrativo? É um pouquinho complicado, porque quando for notificadas essas partes, elas vão dizer que há o procedimento de inventário em andamento e provavelmente o registrador vai recusar sim. Né? Vai recusar. A menos que de repente ela já tenha lá o tempo suficiente, né, na posse desse imóvel e demonstre que, né, que ela já preenche todos os requisitos. Mas na prática também eu não peguei nenhum caso assim. Não peguei. Tem aqui, doutor Marcelo, o TRG Advogados, aqui tem sua sigla, né? Como fica o usucapião de apartamento? É tranquilo fazer, não precisa de planta, precisa fazer só a notificação na pessoa do síndico e é bem tranquilo. Mas na prática funciona como qualquer outro usucapião. Pelo menos eu vou até o local, converso lá com os vizinhos, converso com o porteiro para saber se realmente a pessoa mora lá. Não há necessidade de fotografias, mas eu tomo esses cuidados, né? Mas é bem tranquilo, bem tranquilo. Que é a Thaís Sardinha. Se o justo título, contrato de compra e venda, não tiver firma reconhecida, dá para tentar extrajudicialmente? Em contato com o cartório, ele me aconselhou o judicial porque não tem firma reconhecida. É a dúvida da doutora Thaís. Tá, eu já fiz situações assim também, com compromisso de compra e venda, sem assinatura, e foi deferido o pedido. Pelo menos com esse cartório imobiliário que eu trabalhei, aconteceu a situação e ele aceitou. Ele não pediu que fosse reconhecida lá os sinais públicos. Com E relação muitos requisitos. Marcelo, como é que fica a questão da tributação do usucapião administrativo? ITBI, como é que funciona a parte de tributos? Tá, tá. Deixa eu só abrir aqui. Na usucapião não haverá tributação, nem de TCMD e nem do ITBI, né? Por se tratar de uma aquisição originária, não há previsão para recolhimento nem de imposto de transmissão causa-mortes, nem o ITBI, intervivos. Não se aplica para usucapião extrajudicial também não. A gente só precisa observar aquela situação, né? Se de repente a parte não está tentando burlar o Estado, o município, né? Porque ela tem condições de fazer, conseguir o registro daquela propriedade através de inventário, de uma venda. Se não for isso, o imposto não é devido, não. Doutor Marcelo, aqui o Carlos Ruiz. Imóvel cedido pelo pai a um dos filhos é passível da usucapião por ele? Temos algum caso? Sim, eu já fiz alguns casos, inclusive já foi registrado, onde o imóvel pertencia, o casal adquiriu, o pai faleceu, ficou a viúva e os herdeiros. Só que na hora de lavrar a ata notarial, um dos filhos que mora no imóvel requereu a usucapião somente em nome dele. Só que o cuidado que eu tive é de pegar a anuência de todos esses outros partícipes, tanto da viúva quanto dos herdeiros. Interessante nesse caso que não foi necessário fazer um instrumento de cessão de direitos, nem um compromisso de compra e venda. Ok. Posso solicitar de um imóvel que esteja alugado? A dúvida da Doris Campanella. Não, locação não. Locação não. Isso é tranquilo. O confrontante obrigatoriamente deve ser o proprietário tabular? É a dúvida da Fernanda Gomes. Você pode repetir? Cortou a sua mensagem, Gustavo. O confrontante obrigatoriamente deve ser o proprietário tabular? Não precisa ser propriamente. Se de repente for um possuidor lá,
por exemplo, em relação à notificação, será notificado tanto o possuidor quanto o proprietário tabular. Mas, para de repente assinar a planta ou uma declaração lá de confrontante, pode ser possuidor, sim. Você tem ideia de, Marcelo, para fazer uma escritura? De Qual valor? é o percentual? É faixa, progressiva? Como é que funciona a parte do custo da escritura? Tá, aqui na capital, a gente utiliza a mesma tabela para escrituras e registros. Eu até vou tentar abrir aqui, para demonstrar, ficará mais fácil para a gente ver, quer ver? Apareceu para vocês essa tela? Ainda não apareceu. Não, deixa eu ver. São muitas as perguntas, não poderemos passar todas aqui, porque senão extrapolaremos aqui o horário. Certo. Ainda Mas, faremos então, mais alguma só. Tá, mas eu respondo a sua pergunta. Então, aqui na capital é usado o valor venal de referência e é utilizada a mesma tabela lá para escrituras. Muito bom. A Áurea Leardini, é possível fazer uso capião parcial? Digo, um terreno com só uma matrícula, com duas casas diversas. É possível fazer uso capião só da parte do terreno? Não entendi muito bem a pergunta dela, mas o que eu imagino, de repente, um terreno lá com 250 metros quadrados e ela queira fazer lá só de 100 metros quadrados. Deve ser isso. Sim. Se for isso, é possível. Imóvel adquirido em loteamento, Marcelo, dá para fazer uso capião se o loteamento é irregular? Também é possível, Fante. Já fiz alguns casos que, inclusive, já saíram no registro. Inclusive, se o imóvel for em área de manancial, também é possível. E o IPTU ele tem que estar pago para fazer? Não. Pode ter dívidas. Isso não é óbice para fazer a ata e nem o registro. E com relação ao uso capião coletivo de um imóvel, deve ter uma metragem mínima para se estar dentro da lei de parcelamento do solo? Esse é complicadíssimo, Fante. Eu não vi nenhum caso, nenhum cartório aqui da capital, então não sei lhe dizer. Eu acho que os cartórios imobiliários não têm recepcionado esse pedido coletivo, não. A princípio, eu desconheço. Dá para fazer uso capião de imóvel da Caixa? Também não. Nem de imóvel, se for da Caixa Econômica, ou se ele estiver alienado. Eu acho que as duas situações, alienado ou sendo da Caixa Econômica Federal. Um apartamento, por exemplo, né? Que Tá, eu vejo. retomada da Caixa. É delicado. Não peguei nenhum caso também na prática, não. Mas, a princípio, se for um imóvel alienado, não em nome da Caixa, como proprietário anterior, né, alguém adquiriu, financiou o imóvel, consta lá a alienação fiduciária, essas partes transmitiram por um compromisso, e essa pessoa que adquiriu tem os requisitos para entrar com pedido, eu vejo que é possível, sim. O que acontece é que Tá, pode terminar. o detalhe é que a Caixa Econômica será notificada, né? Será notificada. Se existir um formal de partilha e no formal constar um imóvel que possui apenas documentos de cessão de direito, a forma de uso capião extrajudicial é a mesma? Pode requerer com formal a abertura de uma matrícula? É viável ou apenas complica o procedimento? Não, muito pelo contrário, eu vejo que facilita. Eu já tive casos também que já foram registrados justamente nessa situação. É mais tranquilo. Um imóvel residencial tem escritura de compra, mas não tem o registro no 11º, porque o imóvel está em construção irregular. Seria cabível o uso capião ou ele poderia ser negado? Também é possível o pedido, sim. O fato de estar irregular, isso também não é impedimento, não. Tá, consegui dar uma acelerada nas perguntas aqui. Tá. Então, eu acho que ficou. Acho que todas aqui estão respondidas, vamos ver. Terreno no litoral adquirido em inventário, o herdeiro descobre que tem uso capião. O herdeiro pode ser uso capião até quanto tempo depois? Pode pedir uso capião até quanto tempo depois? Não sei lhe dizer de pronto, Fante. Essa eu já não sei te dizer. Não recordo. Fernanda Gomes. Marcelo, ó, tem uma sugestão, depois a gente vai fazer sim, Daniela, um curso mais extenso para a gente aprofundar mais, não tenha dúvida disso. A Miquelina
Está falando da APL 1179, regime jurídico emergencial, suspende os prazos prescricionais de uso capião? Não sei também dizer, Fante. Vou até anotar essa também aqui. Deixa no chat aqui o seu e-mail para Isso. eventualmente uma pergunta que não tenha sido respondida. Tá. Fernanda, para o uso capião extrajudicial, o fato de não ter contrato de compra e venda de pronto já é negado? A Fernanda Gomes pergunta. Vai depender da modalidade da uso capião que ela está requerendo, né? Aham. Que há tipos de uso capião que não exigem o justo título, né? Um compromisso, uma proposta de compra, enfim. A pessoa que não tem condições financeiras, ela pode ser isentada das custas e emolumentos? Nem no tabelionato de notas, nem no registro de imóveis, infelizmente. Não cabe Teria que aí ir pela via judicial, né? a judicial. Por enquanto não há previsão. Tá. O site do 10º Cartório de Imóveis possui uma opção de consulta de serviços e nela faz um cálculo para registro do capião com base no valor. Ela está dando uma dica aqui para acessar o valor. O site ela colocou gentilmente, Amanda. Obrigado, Amanda. Uma coisa importante na cobrança lá no cartório de imóveis, como é que está funcionando. Dos 18 cartórios aqui da capital, 16 têm o seguinte entendimento, que se baseiam na tabela de custas. Quando a gente dá entrada lá no procedimento, é cobrado 50% no ato. Se prosperar a documentação, ele verificar que vai dar registro, ele cobra mais 50% e mais as despesas que ele teve com editais, cópia de plantas, enfim. E no final, mais um ato integral. Então, digamos que na tabela lá, os emolumentos para um uso capião custe R$2.000. Pelo entendimento desses cartórios, eles vão cobrar R$4.000 mais as despesas. Só tem 2 cartórios aqui na capital que não pensam dessa forma, e um deles é o 11º, que cobra simplesmente um ato e as despesas que tiver lá. Então, Perfeito. quando eu tenho feito orçamentos lá, inclusive no cartório, eu já estou dando o preço dobrado lá para não ter nenhuma surpresa lá na frente. Depois, se for o caso, lá na frente faz a restituição, né? Discute, exato. É possível a utilização da documentação de imóvel vizinho utilizado para o uso capião? Aproveita, alguém que tenha feito, um vizinho, um confrontante tenha feito, é possível aproveitar a documentação deles? Aproveita, eu estou com um caso na prática assim, que foram 4 lotes, a aquisição foi muito antiga, da década de 70, e o outro proprietário que comprou em condomínio com essa pessoa adquiriu os outros 4 do fundo. E até a própria Sandra lá do 11º orientou, falou, olha, veja se o cliente lá não quer fazer, porque vai facilitar, porque a gente já tem um procedimento pronto aqui. Então isso ajuda e muito. Perfeito. Então, vamos lá, como é tradição, a última pergunta para encerrar. Alguém quiser, já coloca aqui. Para ficar claro, eu deixei o e-mail santo.amaro@oabsp.org.br para quem quiser solicitar o seu material. Então, você encaminha para nós, Marcelo, e aí a gente encaminha para quem fizer a solicitação por e-mail. Fechado. Tem alguém que queira fazer uma última pergunta para encerrarmos aqui a palestra? Coloca aqui no chat, a última oportunidade, hein, pessoal. A palestra foi muito didática e esclarecedora. Acredito que todas os questionamentos tenham sido respondidos. Doutor Alexandre, Então, ouvindo muitas... dou-lhe uma, dou-lhe duas. Parabenizações ao doutor Marcelo. Marcelo, boa noite. Meu nome é Cássio, sou aqui Oi, da Cássio. Associação de Santo Amaro. Estou muito contente aqui de ouvir a palestra. Parabéns aí para vocês e para a associação. Eu gostaria, assim, por um lado, um contrato de locação a favor do locador poderia ser usado como prova da posse? Eu já utilizei em algumas atas notariais, mas eu não só me baseei neste elemento não, Cássio. Eu me utilizei de outros elementos que o advogado providenciou com a parte. Mas é possível, dependendo da situação, é possível também. Correto, seria uma prova a mais. Seria uma prova a mais, exatamente. Obrigado, Marcelo. Respondeu a mesma pergunta da Célia Fonseca, ela fez a mesma pergunta do Cássio. Obrigado aí, Cássio, pela contribuição com a pergunta. Esclareceu bastante também. Então, vamos caminhando aqui para o final. Agradeço, viu, Marcelo, pela sua disponibilidade mais uma vez, pela sua atenção, Imagina. que é sempre despendida aqui para a nossa subseção. Agradeço ao Gustavo aí por, de forma brilhante, ter conduzido
a mediação aqui, a coordenação da nossa palestra, agradecendo toda a diretoria da subseção, doutora Lisandra, presidente, aí pela disponibilização e pela ajuda, ao Luiz, que é o coordenador da comissão, também pela organização, e fica a palavra para você, e depois, na sequência, para o Gustavo, para suas considerações finais, para a gente encerrar aqui a nossa palestra. Parabéns aí pela palestra. Obrigado, Fante. Obrigado você, obrigado, Gustavo. Agradeço a doutora Lisandra, depois eu agradeço ela também. Me perdoem aí pelo contratempo aqui do equipamento no início. Tinha coisas aqui para projetar para vocês, mas não consegui. Fica com uma próxima oportunidade aí. Obrigado aí pelo espaço. Com você, muito Gustavo. obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Parabéns pela didática, pela objetividade nas informações. A palestra foi muito elucidativa. Então, agradeço, em nome da Cultura e Eventos, sua participação. Parabenizo e agradeço a doutora Lisandra Gonçalves, a nossa presidente, por sempre promover palestras e eventos de alta qualidade e grande valia para a classe dos advogados. E agradeço também a você, doutor Alexandre Fante, pela confiança e por estar junto conosco, né, por ser a pessoa que está capitaneando essa maratona de eventos e palestras virtuais. Agradeço também a todos os funcionários, colaboradores da casa que estão trabalhando conosco incessantemente. E principalmente a todos os colegas, doutores e doutoras que estão participando dos nossos eventos. Fica aqui o nosso muito obrigado. Obrigado a todo mundo pela participação, obrigado aos funcionários mais uma vez aí. Sucesso hoje na transmissão, na palestra. Fiquem todos com Deus e declaro como encerrado o nosso evento de hoje. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Um abraço.